Bom dia a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, a senhora procuradora da Fazenda do Estado, o senhor secretário-diretor-geral. Cumprimento a todos os presentes. Tenho aqui a ata da 11ª sessão ordinária, realizada em 29 de abril, encaminhada previamente a vossas excelências. Se não houver objeções, vou dá-la por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colham-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Não havendo quem dela queira fazer uso, antes de serem iniciados os trabalhos do dia, eu indago ao senhor procurador do Ministério Público de Contas se há interesse em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da ordem do dia. O Ministério Público não tem interesse, Excelência. Então, passamos então à pauta da ordem do dia. Eu relato os itens da pauta estadual aos meus encargos, que são itens 1 a 8. Eu permito-me relatar em conjunto os itens 1 a 6 da pauta, com relatórios e votos previamente disponibilizados a vossas excelências. Em exame, licitações, contratos, execução contratual, pedidos de fornecimento, termos aditivos, garantias caucionais, termos de recebimento provisório e definitivo, praticados pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Centro Integrado de Apoio Patrimonial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Fundação Sabesp de Seguridade Social, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e pela Secretaria de Estado e Relações do Trabalho, com as empresas e objetos mencionados na ordem do dia. Ainda em exame, no item 5, o TC 28.820.02609, uma representação interposta pela empresa TOTUS S.A., questionando o item do contrato celebrado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo com a empresa Benner Sistema S.A. Para os apontamentos dos órgãos de instrução e técnicos desse tribunal, bem como do Ministério Público de Contas, foram apresentados pelos responsáveis esclarecimentos e documentos. A fiscalização, a TJ, por suas assessorias e chefia, PFE e o Ministério Público de Contas, nos feitos em que oficiou, analisaram os atos praticados, e em todos foi um pronunciamento pela regularidade. Como se consta dos autos, após acionamento das partes envolvidas, foram apresentadas justificativas e documentos que possibilitaram o adequado exame dos processos, não restando falhas graves que possam comprometer os atos praticados. Pelo exposto, na esteira das manifestações favoráveis constantes dos processos, eu voto no sentido de serem consideradas regulares as matérias em exame, bem como improcedente a representação tratada no TC 28.820 e ainda conhecidos os termos de recebimento provisório e definitivo, sem prejuízo de recomendações que contam dos votos individualizados que serão juntados aos respectivos processos. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Para o item 6, eu peço retirada de pauta com retorno ao gabinete. Eu relato agora o item 8. Em análise e prestação de contas dos recursos públicos repassados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, através de convênio às prefeituras de Cerqueira, César e Luisiana, no exercício de 2011. Tá. Por favor. Só para esclarecimentos aqui, antes de eu relatar o item 8, eu relatei em conjunto o item 1 a 6, que já foi votado e aprovado. E o item 7 foi retirado de pauta com retorno ao gabinete. E eu passo a relatar agora o item 8. Perdão a confusão aqui no momento. O item 8, em análise e prestações de conta, recursos repassados pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento, através de convênio, às prefeituras de Cerqueira, César e Luisiana, no exercício de 2011. Fiscalização e PFS manifestaram pela regularidade da matéria. Da análise dos autos, eu não vejo razão para discordar das manifestações favoráveis quanto à regularidade das prestações de contas. Desse modo, eu acolho as manifestações favoráveis e voto no sentido da regularidade das prestações de contas com as devidas recomendações.
Foram relatados ao meu encargo os itens 1 a 8 e retirado de pauta o item 7. Eu passo a palavra agora para os itens 9 a 10 ao eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhora procuradora da Fazenda Estadual, senhor diretor-geral, senhores funcionários, advogados, peço permissão para relatar em conjunto os itens 9 a 11 da pauta, senhora presidente. Perfeitamente. O item 9 é um pregão eletrônico entre a Secretaria de Segurança Pública, através da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a empresa Vivo S.A. O item 10, convênio entre CDHU e Prefeitura de Núbia Paulista para a construção de 108 unidades habitacionais. O item 11, contrato de gestão entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia Andradina, que tem como objeto a operacionalização do AME naquela cidade. Satisfeitos os pressupostos legais, em conformidade com os votos disponibilizados a Vossas Excelências, eu voto pela regularidade dos itens 9 e 10 da pauta e voto também pela regularidade com ressalvas do item 11, senhora presidente. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 12, prestação de contas de 2010, entre a Fundação Casa e o Centro de Atendimento Adolescente Fraternidade Santo Agostinho, que tem como objeto cooperação e atendimento ao adolescente. Não restaram esclarecidas as divergências entre os valores consignados no parecer conclusivo e, além disso, o balanço patrimonial prevê disponibilidade bancária inferior à apontada no parecer conclusivo. E ainda, mais grave, não há notas explicativas sobre as demonstrações contábeis. Diante disso, eu voto pela irregularidade da prestação de contas do exame, voto ainda pela aplicação de multa aos responsáveis, senhora Berenice Maria Janela e senhora Maria de Lourdes Silva Almeida, em valor correspondente a 200 UFES para cada uma. É meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, para relatar os itens 13 a 20, a palavra é do conselheiro Márcio Martins de Camargo. Senhora presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora da Fazenda do Estado, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral. Relato em conjunto itens 13 e 14. Perfeitamente. Em exame, licitação e contrato firmados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com o PRM Serviços e Mão de Obra Especializada Limitada e DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A. com CTA Geo Engenharia e Geoprocessamento Limitada. Conforme relatórios e votos já disponibilizados, instrução majoritária pela regularidade, os meus votos acolhem as justificativas apresentadas, acompanham a maioria e são pela regularidade das licitações e contratos, com as devidas recomendações constantes nos mesmos. Em discussão, em votação, aprovados. Item 15. Em exame, primeiro e segundo termos aditivos e termos de rescisão do contrato firmado entre Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, o ITESP, e Ticket Serviços S.A., para aquisição de vales refeição e cartão alimentação. Fiscalização, ATJ, chefia e PFE opinaram pela irregularidade dos aditivos e não conhecimento do termo de rescisão. SDG pela irregularidade dos aditivos e conhecimento do termo de rescisão. A licitação e contrato já foram irremediavelmente julgados irregulares por esta Corte. Desta forma, pelo princípio da assessoriedade, eu voto pela irregularidade do primeiro e segundo termos aditivos e acompanho o SDG e voto pelo conhecimento do termo de rescisão. Em discussão, em votação, aprovado. Item 16, prestação de conta das verbas repassadas no exercício de 2011 pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social para a Agência Brasileira de Serviços e Saúde, ABRASA, em função de convênio.
Considerando a data da celebração do convênio, 27/12/2011, não houve tempo hábil para a utilização dos recursos disponibilizados. Dessa forma, considerando a ausência de despesas efetuadas com as verbas repassadas, bem como a falta de atos passíveis de julgamento por esta Corte, determino o arquivamento deste processo. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto agora, senhora presidente, de 17 a 19. Perfeitamente. Prestações de contas do exercício de 2012, de repasses da Secretaria do Estado de Educação para diversas prefeituras, Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Coordenação de Ensino Superior para a Universidade de São Paulo, Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, Fundação Casa, para a Comunidade Terapêutica Só por Hoje, instruções unânimes pela regularidade. Eu voto no sentido da regularidade das prestações de contas com a respectiva quitação dos responsáveis, excetuando os atos pendentes de julgamento por este tribunal. Em discussão, em votação, aprovado. Item 20. Prestação de contas das verbas repassadas no exercício de 2009, em função do convênio firmado entre CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, como Associação Amigos do Mutirão de Santo André, tendo por objeto a gestão de recursos e edificação de empreendimento habitacional de interesse social denominado Santo André H. A fiscalização apontou diversas imperfeições, tais como cláusulas pactuadas não foram atendidas, ausência de comprovação de aplicação de recursos, desatendimento de prazos, documentação com dados incompletos. A TJ manifestou-se pela irregularidade. PFE assentiu com a opinião da assessoria técnica. Eu acompanho a instrução e voto pela irregularidade da prestação de contas das verbas repassadas no exercício 2009, em virtude do convênio número 62506. Determino que a entidade Associação Amigos do Mutirão de Santo André fique proibida de novos recebimentos até que regularize a situação. E pela falta de acompanhamento e adoção de medidas saneadoras tempestivas, aplico multa de 160 UFESPs aos responsáveis nominados nos autos. É como voto. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Encerrada a pauta estadual, eu agradeço a presença e a participação da procuradora doutora Cristina Cavesari. Passamos, então, agora à sessão municipal. Eu relato os itens a meu encargo, que são os itens 21 a 43 da pauta. O item 21 trata-se de uma concorrência que resultou na ata de registro de preço, formalizada entre a Prefeitura de Barueri e a Execução, Construção e Terceirização Limitada, visando a prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar. Também em exame termos aditivos 1 de 2009, que prorrogou em 12 meses a vigência do termo contratual, e o termo aditivo número 2 de 2009, que somente alterou o endereço da contratada. A TJ Economia se pronunciou pela regularidade. No âmbito jurídico, assessoria e chefia de ATJ se manifestaram pela irregularidade da matéria. O relatório, eu passo ao voto. O certame foi devidamente divulgado e contou com 12 empresas, tendo sido adotado o menor preço ofertado. Eu entendo que a extensão do prazo de vigência da ata de registro de preço pelo prazo de 12 meses, consubstanciada no termo aditivo número 1 de 2009, foi incorreta e em desacordo com o artigo 15 da Lei 8666. Pelo exposto, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto no sentido da regularidade da concorrência e da ata de registro de preços e da irregularidade do termo aditivo número 1. E também tomo conhecimento do termo aditivo número 2. É um voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Eu peço licença para relatar em conjunto os itens 22 a 29 da pauta. Item 22, contrato celebrado entre a Prefeitura de Guarulhos com a empresa Teixeira de Freitas Engenharia e Comércio Limitada, tendo como objeto a execução de obras e reforma e ampliação de escolas. Item 23, contrato firmado entre a Prefeitura de Itapevi
e a empresa Médico e Cirúrgica Cajamar Limitada, com a finalidade da execução de serviços médicos especializados em ortopedia. Item 24, ajuste celebrado entre a Prefeitura de São Bernardo do Campo e a APETES, Sistema de Alimentação Limitada, para prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar. Itens 25, 26 e 27, contratos firmados pela Companhia Municipal de Transporte de Osasco, visando alienação por lotes de ônibus usados. Item 28, um convênio levado a efeito pela Prefeitura de Amparo com o Sanatório Ismael, objetivando o estabelecimento de regime de cooperação mútua, programa de parceria na assistência à saúde no âmbito do SUS. Item 29, um convênio celebrado na Prefeitura de Ubatuba e a Santa Casa de Misericórdia. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e entendo que os apontamentos levantados nos autos, os responsáveis foram notificados e apresentaram esclarecimentos e documentos que, devidamente analisados pelos órgãos técnicos da Casa e pelo Ministério Público de Contas, nos feitos em que oficiou, foram pelo sentido da regularidade dos atos. É uma síntese do relatório e, na linha dos pronunciamentos favoráveis constantes dos autos, eu entendo que as falhas, objeto de apontamento nos autos, foram esclarecidas pelos responsáveis, não restando impropriedades graves para inquinar as matérias. Nesta conformidade, eu voto no sentido de serem consideradas regulares os atos praticados, sem prejuízo de recomendações constantes dos votos circunstanciados que serão juntados aos processos. São votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Eu relato agora o item 30 da pauta. Examina-se um contrato de gestão com acompanhamento de sua execução contratual, formalizado diretamente por dispensa licitatória entre a Prefeitura de Atibaia e a Pro Saúde, Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, visando a prestação de serviços de saúde. A instrução é pela irregularidade, tanto como manifestação de ATJ e Ministério Público de Contas no mesmo sentido. No caso em apreço, foi estabelecida uma taxa de administração equivalente a 9,14%, condição que destoa da natureza dos pactos da espécie e dos nortes traçados pela norma de regência, ao se conferir natureza remuneratória à entidade. A jurisprudência dessa Casa é firme em condenar situações como a examinada. Pelo exposto e conforme relatório que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto no sentido da irregularidade da dispensa e do contrato de gestão e aplicação de multa à autoridade que firmou o contrato no valor equivalente a 300 UFESPs. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Eu relato agora o item 31 e 32 da pauta. No item 31, está em exame um convênio 9 de 2008, celebrado entre o Serviço de Assistência Médica de Francisco Morato e o Lar Assistencial São Benedito, Santa Casa de Misericórdia de Francisco Morato, objetivando a contratação de 200 agentes comunitários de saúde para integrarem o Programa Saúde da Família. Já no item 32, está em análise e prestação de contas do exercício de 2008. A TJ manifestou-se pela regularidade dos autos. A matéria apreciada nesses autos não é nova nessa Casa. A celebração de convênios com entidades do terceiro setor destinados ao Programa Saúde da Família refoge as regras capituladas nos artigos 2º da Emenda Constitucional 51 de 2006 e ao artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, aos artigos 9º e 16 da Lei nº 11.350 de 2006, as quais vedam a contratação terceirizada de agentes comunitários de saúde e de agente de combate à endemia, bem como estabelecem que tais cargos devem ser preenchidos por meio de concurso público e que tenham ainda vínculo direto com a administração municipal. No caso em análise, observe também que está ausente o plano de trabalho e também não foi demonstrada a vantagem econômica obtida. Quanto às falhas levantadas na instrução da prestação de contas, a meu ver, podem ser relevadas com recomendações, especialmente em face da ausência de desvios de finalidade ou prejuízos ao erário. Nessa conformidade, eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossa Excelência. Eu voto no sentido da irregularidade do convênio,
afronta o artigo 2º da Emenda Constitucional 51, artigo 37 da Constituição Federal. E voto pela regularidade da prestação de contas no exercício de 2008, face o quê? A ausência de desvios na aplicação de recursos. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o relato item 33, exame e prestação de contas dos recursos repassados pela Prefeitura de Ubatuba à Santa Casa de Misericórdia da Irmandade do Senhor de Passos de Ubatuba, no exercício de 2010. A TJ entendeu que a cobrança de taxa de administração compromete a prestação de contas. Aqui, a origem não enfrentou importantes questões suscitadas pela fiscalização, como despesas com bloqueios judiciais e despesas bancárias, no importe de R$ 35.450. Também não foram apresentados documentos capazes de comprovar, de modo efetivo, a prestação de serviços referentes ao contrato firmado com a Cruz Vermelha Brasil, filial no Maranhão, no total de R$ 150 mil. Também devida a cobrança de taxa de administração no valor de R$ 175.963. Pelo exposto e no sentido das manifestações desfavoráveis da TJ, eu voto pela irregularidade da prestação de contas relativas aos recursos públicos repassados no exercício de 2010. Determino a devolução do montante despendido a título de bloqueio judicial, de despesas bancárias, de valores pagos à empresa Cruz Vermelha Brasil, filial no Maranhão, bem como da importância paga a título de taxa de administração. Eu voto ainda pela aplicação de multa ao responsável, senhor Eduardo de Souza César, ex-prefeito, multa que estipulo no equivalente a 500 UFESPs. É um voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Eu relato agora o item 34 da pauta. Em exame, prestação de contas de recursos públicos repassados através de termo de parceria pela Prefeitura de Jales, Associação dos Deficientes Físicos da região de Jales, no exercício de 2010. A instrução é convergente pela regularidade, a TJ e a SDG no mesmo sentido. Uma síntese do relatório, eu passo ao voto. Apesar da demonstração de que os recursos foram devidamente aplicados na finalidade do termo de parceria, persiste a controversa cobrança de taxa administrativa ou operacional no valor de R$ 39.309,15, que descaracteriza a formação de vínculo de cooperação entre as partes, contrariando a Lei 9.709 de 99, que disciplina o termo de parceria. Pelo exposto, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho as ponderações da TJ e SDG e voto no sentido da regularidade da prestação de contas do termo de parceria relativo ao exercício de 2010 no valor de R$ 220.936,59. De outra parte, eu voto pela irregularidade do pagamento relativo à taxa de administração no valor de R$ 39.309, determinando a restituição pela beneficiária do valor percebido indevidamente, devidamente atualizado, ficando a entidade suspensa de novos recebimentos até que comprove a regularização perante essa Corte de Contas. É um voto que está em discussão, Senhora em votação. Eu queria me declarar impedido em função do município, que é meu município de origem, e essa instituição que também é gerida por familiares da minha mãe. Então, com declaração de impedimento do conselheiro Márcio Camargo, o voto continua em discussão, em votação, aprovado. Eu passo a relatar agora o item 35. Trata-se de prestação de contas de recursos públicos transferidos pela Prefeitura de Taboão da Serra, através de convênio, ao Centro Cristão Maná, no exercício de 2008. A TJ manifestou-se pela regularidade da matéria com recomendação. Após as devidas notificações ao órgão concessor, encaminhou um novo parecer conclusivo e a importância referente a um saldo não aplicado de 2008 foi devidamente devolvida à Prefeitura de Taboão da Serra, conforme comprovante acostados aos autos. Nessas condições, eu acolho as manifestações favoráveis constantes dos autos e voto pela regularidade da prestação de contas relativa ao exercício de 2008, com as devidas recomendações constantes nos autos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado.
Eu relato agora o item 36 da pauta. Em exame, contas da Câmara Municipal de Campos Novos Paulista, referente ao exercício de 2011. Entre os desacertos apontados pela fiscalização, consta o pagamento indevido de horas extras a servidores que trabalharam menos do que as horas estipuladas em lei, mas receberam importâncias por sobrejornadas, no total de R$ 1.392,91. Falha essa que eu entendo suficiente a decretar a sua irregularidade. Reforça a conclusão contrária à regularidade das contas a reincidente ausência de controle efetivo de gastos com combustíveis, assim como despesas efetuadas com assessoria contábil. Nessas condições, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Campos Novos Paulistas, relativas ao exercício de 2011, pela condenação do responsável à época, senhor Emerson Raimundo, a devolução ao erário do valor de R$ 1.392,91, devidamente atualizado, e voto ainda pela aplicação de multa correspondente a 300 UFESPs ao responsável. É um voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Eu relato agora o item 37 da pauta, em exame contas da Câmara Municipal de Magda, referente ao exercício de 2012. A instrução da matéria evidenciou o atendimento aos limites constitucionais e legais. Assim, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto pela regularidade com ressalva das contas da Câmara Municipal de Magda, exercício de 2012, com as devidas recomendações constantes no voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 38 da pauta. Encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Trata-se das contas do município de Guaratinguetá, exercício de 2012. Verifica-se dos demonstrativos que houve o cumprimento dos principais índices constitucionais e legais avaliados por essa Corte. Assim, eu voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Guaratinguetá, exercício de 2012, sem prejuízo de recomendações e determinações constantes do voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 39 da pauta. Em exame, recurso ordinário interposto pela prefeita de Lençóis Paulista, senhora Isabel Cristina Lorenzetti, contra a sentença que negou o registro a atos de admissão de professores temporários de educação básica levados a efeito pela prefeitura no exercício de 2006. O juízo de irregularidade das admissões fundamentou-se na ausência de processo seletivo, na atribuição de pontos por tempo de serviço prestado nas escolas de Lençóis Paulista e no curto espaço de tempo que mediou a seleção entre a contratação de uma professora para reforço escolar, a instrução de ATJ e SDG pelo não provimento do recurso. Em preliminar, eu conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, os argumentos apresentados na peça recursal não reúnem condições suficientes para afastar as impropriedades que fundamentaram a decisão combatida. Eu acompanho o posicionamento de ATJ e SDG e voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, votação, aprovado. O item 40 trata-se de um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São Vicente contra a sentença que julgou ilegais admissões e aplicou multa ao responsável em valor correspondente a 400 UFESPs. O juízo de irregularidade fundamentou-se, em síntese, na ausência de processo seletivo e na falta de demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público, deixando a origem de privilegiar a realização de concurso público. A instrução aqui foi dividida. A assessoria técnica e chefia da TJ pelo não provimento, de modo divergente, a SDG opinou pelo provimento. Em preliminar, eu conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Eu entendo que remanescem as falhas que ensejaram a irregularidade da matéria, ou seja, a uma ausência de processo seletivo e a falta de demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público. Desse modo, eu voto pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 41.
Em exame recurso ordinário interposto pelo senhor Isnard de Albuquerque Câmara Neto, o dirigente da Fundação Universitária de Saúde de Taubaté, contra a sentença que julgou ilegais atos de admissão e aplicou multa ao responsável no valor equivalente a 200 UFESPs. O juízo de irregularidade proferido na sentença combatida foi motivado em função de contratações referentes a atividades meio da Fundação não terem sido precedidos de processo seletivo ao concurso público, não se comprovando situação emergencial para as admissões. Aqui houve a manifestação do Ministério Público de Contas pelo não provimento do recurso. Em preliminar, o recurso está em termos. Dele conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, acompanho o posicionamento do Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. O item 42. Em exame, o recurso ordinário interposto pelo senhor Humberto Parini, ex-presidente do Consórcio Intermunicipal Circuito dos Rios e Grandes Lagos e ex-prefeito do município de Jales, contra a sentença que julgou irregulares as contas de 2006 do consórcio, aplicando aos responsáveis, senhor Otávio Cianzi e Humberto Parini, multa no valor de 100 e 300 UFESPs, respectivamente. Segundo a sentença combatida, o juízo de irregularidade decorreu dos seguintes apontamentos. O consórcio não cumpriu nenhuma de suas finalidades estatutárias. Ausência de escrituração contábil. Não houve repasse financeiro pelos municípios consorciados e não foram adotadas providências para inscrição em dívida ativa do valor das contribuições inadimplidas. Inexistência de sistema de controle interno e encaminhamento intempestivo de prestações de contas, falhas já apontadas em outros exercícios. A instrução do Ministério Público de Contas e a SDG é pelo não provimento do recurso. Em preliminar, eu conheço do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, eu entendo que as razões recursais não foram suficientes para afastar o juízo de irregularidade exarado na sentença combatida. Acompanho a instrução e voto pelo não provimento do recurso. Em discussão... Senhora presidente, novamente impedido é assunto de Jales, outra vez, então impedido. Tá, ok, irmão. Com impedimento do conselheiro Márcio Camargo, o voto continua em discussão. Em votação, aprovado. Relato agora o item 43. Em exame, o recurso ordinário interposto pela senhora Sueli Navarro Jorge, prefeita do município de Avanhandava, e pelo senhor Enéas Xavier da Cunha, prefeito do município de Glicério, na qualidade de presidente e vice-presidente do consórcio CalGab, pleiteando a reforma da sentença que julgou irregulares as contas do consórcio relativas ao exercício de 2010, com aplicação de multa individualizada aos responsáveis, no valor correspondente a 1.000 UFESPs. O juízo de irregularidade da matéria decorreu da ausência de prestações de contas. A TJ manifestou-se pelo não provimento e a SDG pelo provimento parcial. Em preliminar, o recurso está em termos, dele eu conheço. Em discussão, conhecido. No mérito, os argumentos apresentados pelos recorrentes são insuficientes para reformar o decidido pelo julgador singular. Os documentos encaminhados pelos requerentes tendentes a compor a prestação de contas não têm um condão de reformar a decisão de primeiro grau, dada a ausência de previsão legal que permita o exame extemporâneo das contas. Quanto à multa imposta à senhora Sueli Navarro, considerando o princípio da razoabilidade e também o histórico de julgamentos proferidos por essa Corte, entendo adequada a sua redução para 500 UFESPs. Com relação à penalidade aplicada ao senhor Enéas Xavier da Cunha, acompanho o posicionamento da SDG no sentido de afastar a pena, pois, embora também notificado pessoalmente, mesmo na condição do membro do Conselho de Prefeitos, não era o presidente do consórcio. Nessa condição, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir a multa aplicada à senhora Sueli Navarro para 500 UFESPs e afastar a penalidade aplicada ao senhor Enéas Xavier da Cunha.
mantendo a sentença nos demais termos. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Para relatar agora os itens 44 a 71, a palavra é do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora presidente, solicito permissão para relatar os itens 44 e 45 da pauta. Perfeitamente. Concorrência e contrato firmado entre a Prefeitura de Pirassununga e a empresa Cláudio Roberto Ferreira e Construções, visando a construção de um centro de convenções. Tramita também em conjunto a representação contra o referido procedimento, notadamente nas alterações que resultaram no aumento de 25% do valor originalmente contratado. Os elementos que instruem o processo revelam deficiência no projeto básico elaborado pela administração de Pirassununga, na medida em que houve necessidade de serem efetuadas alterações e adaptações nas diversas etapas da execução da obra. E o custo passou de R$ 2.630.312,17 para R$ 3.228.296,40. Ainda mais, somos em propriedade como omissão de planilha orçamentária, fixação de um único dia e horário para visita técnica, a não publicação da data de abertura de envelopes e falhas nos quantitativos e qualitativos indicados nos termos aditivos. Dessa forma, eu voto pela irregularidade da matéria, pela procedência da representação e voto ainda pela aplicação de multa ao responsável, Sr. Demir Alves Lindo, prefeito municipal à época, na importância correspondente a 300 UFESPs. E após o trânsito julgado, requero que cópia da presente decisão seja encaminhada ao Ministério Público do Estado de São Paulo para as providências cabíveis. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Peço agora também permissão para relatar em conjunto os itens 46 e 47 da pauta. Perfeitamente. Pregão presencial, ata de registro de preços, termo de editamento, termo de ratificação de editamento e ajustes decorrentes celebrados da Prefeitura de Guarujá e a empresa Asai Takeshita Oshiro, objetivando o registro de preços para fornecimento de pneus novos e câmaras de ar para a frota municipal. Foram consultadas apenas 2 empresas antes da elaboração do orçamento básico, uma das quais foi a única participante e vencedora do certame, de modo que não é possível saber a efetiva média dos preços praticados no mercado à época. E, além disso, nem todos os produtos foram cotados, denotando inconsistência na pesquisa de preço. Sob a representação, a origem não apresentou qualquer documentação que evidencia a destinação dos produtos solicitados. E, por fim, o termo de ratificação do aditamento encontra-se comprometido por força do princípio da acessoriedade. O voto, portanto, pela irregularidade do pregão, da ata de preço, do termo de aditamento de prorrogação, da ata de preço e do termo de reratificação do aditamento e dos respectivos ajustes e da execução contratual. O voto ainda pela procedência da representação e o voto pela aplicação de multa ao responsável, na época, o Sr. Farid Said Madi, então prefeito, na importância de 300 UFESPs. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Gostaria de retirar de pauta, senhora presidente, os itens 48 a 49, por recebimento de memoriais. Voltando ao gabinete. Retirado de pauta, com retorno ao gabinete 48 e 49. A palavra continua com Vossa Item Excelência. 50, termos aditivos 1 a 7 do contrato 40 de 2008 da Prefeitura de Registro e a empresa Opcional Engenharia e Construções Limitada, visando a construção de uma unidade escolar. Essa Corte já julgou definitivamente irregular a tomada de preço que teve contrato, aplicando-se, portanto, ao instrumento em tela, o princípio da acessoriedade. Além disso, a documentação acostada ao feito evidencia inadequado planejamento e execução do objeto contratual. O voto pela irregularidade dos termos aditivos, o voto pela aplicação de multas responsáveis, senhores Clóvis Vieira Mendes e Sandra Kennedy Viana, autoridades que assinaram os aditamentos
na importância de 200 UFESPs para cada um. É o voto. Em discussão, em votação, aprovado. Senhora presidente, gostaria de retirar da pauta, com retorno ao gabinete, os itens 51 e 54, por falha na notificação. Os 51 e 54 retirados com retorno ao gabinete. A palavra continua com Vossa Excelência. Agora, se me permite, relato em conjunto os itens 55 a 57 da pauta. Perfeitamente. Prestações de contas de repasses públicos por meio de convênio firmado entre a Prefeitura de São José do Rio Preto e a Associação Renascer, Centro de Reabilitação e Integração, visando a execução de programas voltados a pessoas portadoras de deficiências. Os repasses financeiros, os gastos, foram demonstrados documentalmente. Além disso, consta dos autos, os demonstrativos da receita de despesas, recibos e pagamentos de salários e notas fiscais. E a fiscalização não apontou qualquer desvio de finalidade ou dano ao erário. Voto, portanto, pela regularidade com ressalvas da prestação de contas apresentadas e com as recomendações consignadas no voto previamente encaminhado. É meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 58, também retiro de pauta, apontando no gabinete, por memoriais. É regimental. Item 59, prestação de conta de recursos públicos de 2011, do contrato de gestão entre a Prefeitura de Biritiba Mirim e a Associação Beneficente de Saúde, Dr. Arthur Alberto Nardi. O plano de trabalho não prevê a descrição completa do objeto a ser executado. Tampouco indica metas que deveriam ser atingidas. Além disso, o parecer conclusivo foi elaborado em desacordo dessa Corte e atestou o não recolhimento dos cargos trabalhistas. Do demonstrativo integral das receitas e despesas apresentadas ao condenado constaram valores distintos em relação ao informado pela Prefeitura como repassados. A economicidade também não foi efetivamente demonstrada, inexistindo indicação explícita e motivada quanto aos custos unitários e global de cada atividade do projeto. Voto pela irregularidade e aplico pela irregularidade da comprovação da aplicação do recurso exame e aplico multa aos responsáveis, senhores Marcelo Teixeira Urize e Carlos Alberto Taiano Júnior, então diretor-geral e prefeito municipal de Biritiba Mirim, no valor, respectivamente, 300 UFESPs para cada um. É meu voto. Votos que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 60, prestação de contas de recursos do exercício 2008 no valor de R$ 581.743,94, que é originária do termo de parceria da Prefeitura de Porto Ferreira e o Instituto Nacional Amigos do Brasil, INAB. Inicialmente, observe que a conveniada figurou como mera interveniente para a contratação de mão de obra, sem processo seletivo ou concurso público. Eis que os valores repassados destinaram, em sua maioria, ao pagamento de remuneração em cargos sociais. Soma-se a isso o fato do plano de trabalho não conter a descrição completa do objeto, e as metas também não foram delimitadas para serem atingidas. Não consta dos autos ainda relatório governamental acerca da execução do objeto termo de parceria, contendo demonstrativo do comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados. Além disso, extrai-se dos demonstrativos financeiros a existência de despesas impróprias ao termo de parceria, no valor de R$ 75.870,22. Corrobora, para a reprovação da matéria, a cobrança de taxa administrativa configurada na expressão gestão do projeto, que é um dos termos que as entidades, as OCIPs, usam para burlar a legislação e cobrar a taxa da administração, que está incerta nos demonstrativos financeiros da ordem de R$ 80.240,58. Voto, portanto, pela irregularidade da comprovação e da aplicação dos recursos, exame, e voto pela aplicação de multa aos responsáveis, senhores Maurício Espontão Raze e Antônio Paulo Ribeiro Sapata Ferraz, prefeito, então, de Porto Ferreira, e presidente do Instituto Nacional Amigos do Brasil. E também determino a multa do valor de 300 UFESPs para cada um. Condeno ainda a entidade beneficiária, ou seja,
amigos do Brasil, a devolver ao erário a importância de R$ 146.110,78. É meu voto, presidente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Itens 61 e 62 também retornam ao gabinete. Peço retirada por ter recebido memoriais, senhor presidente. É regimental. Contas municipais agora, Suzano, item 63, relativas ao ano 2010 da Câmara Municipal de Suzano. Entre as principais falhas, destaque-se aquelas referentes a subsídios dos agentes públicos e quadro de pessoal. Nesse sentido, constatou-se o pagamento de 3 sessões que regimentalmente deveriam ter recorrido, mas que não foram realizadas, bem como se verificou desproporcionalidade de servidores efetivos e comissionados. Assim também foi a manifestação da Secretaria Técnica e também da Secretaria de Diretoria Geral. O voto pela irregularidade das contas da Câmara de Suzano e aplico ao senhor Israel Sampaio da Lacerda Filho, presidente e Câmara responsável pelas contas, de 2010, a multa de 300 UFESPs. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Em apreciação agora, em 64, as contas anuais da Câmara de Uru. Os atos de gestão econômicos e financeiros foram praticados em observância aos limites da receita e despesa fixada pela Constituição Federal, pela Lei da Responsabilidade Fiscal e Lei Orçamentária Municipal. E conforme voto disponibilizado previamente, eu voto pela regularidade com ressalvas das contas em exame. Em discussão, em votação, aprovado. Item 65, as contas anuais atinentes à Prefeitura Municipal de Álvares Machado, no exercício 2012. Os limites e pressupostos legais foram atendidos. E conforme voto disponibilizado previamente, eu voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas anuais. Em discussão, em votação, aprovado. Item 66, embargo de declaração opostos por José Alcides Faneco, prefeito, em face da decisão da Egrégia Primeira Câmara, que conheceu dos recursos ordinários, mas lhes negou o provimento de termos aditivos ao contrato entre a Prefeitura de Garça e a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, objetivando o fornecimento de combustível, gasolina e óleo diesel para a frota municipal. Embora o requerente possua legitimidade para opor os embargos, o prazo de 5 dias, previsto no artigo 67 da Lei Complementar 709/93, não foi observado. Ante o exposto, por sua manifesta intempestividade, eu voto em preliminar pelo não conhecimento de embargo da declaração. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, embargo da declaração em da Primeira Câmara, que emitiu o parecer favorável, as contas da Prefeitura de São Vicente. Considerando o atendimento dos pressupostos de cabimento dos embargos, desde que protocolado e principalmente subscrito de parte legítima, deles conheço. Em preliminar. Em discussão, conhecido. No mérito, enfrentando o ponto levantado pelo requerente no âmbito das contas e para fins de controle externo, o exame não se circunscreve às ações isoladas e à atuação de cada um dos administradores, analisando a gestão administrativa como um todo. E, nesse contexto, a pretensão do requerente acerca da exclusão de sua responsabilidade não prospera. Pelo exposto, acolho parcialmente o embargo de declaração oposto para tão somente deixar consignado o nome das contas, o exame desse Tribunal de Contas abrange a verificação do resultado referente totalitário do exercício, não se circunscrevendo na análise da situação individual de cada administrador. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 68, Prefeitura de Mogi Guaçu. Em preliminar, os pressupostos da admissibilidade estão atendidos. Por isso, acolho. Em discussão, conhecido. Mas, no mérito, as razões também merecem provimento, porque a decisão fundamentou-se, à época, na ausência da prova de realização do processo seletivo pela entidade conveniada. No entanto, a recorrente logrou demonstrar, neste momento, que o centro comunitário procedeu à efetiva seleção de interessados de provas e observou a ordem de classificação. Assim também é o entendimento da SDG. Voto, portanto, pelo provimento do apelo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora,
Trata-se de recurso ordinário interposto por Paulo Klinger Costa, prefeito de Espírito Santo do Pinhal, em face da sentença que julgou irregulares as admissões do pessoal por tempo determinado, efetivadas no exercício de 2007. Em preliminar, satisfeitos demais pressupostos da admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso. Em discussão, conhecido. Mas no mérito, não prosperam as razões do recorrente. O próprio recorrente afirma que as admissões se derem razão na necessidade de serviços profissionais afastados por licença de maternidade ou licença médica, situações que são notoriamente previsíveis e frequentes. Não há, pois, reparos a serem feitos na sentença. Voto pelo não provimento do recurso ordinário. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, senhora presidente, item 71, recurso ordinário, interposto à sentença que julgou irregular as admissões de pessoal por prazo determinado, efetivada em 2008. Em preliminar, satisfeito mais precurso da admissibilidade, voto pelo conhecimento do recurso ordinário. Em discussão, conhecido. No mérito, as razões não procedem. O postulante utiliza, em síntese, os mesmos argumentos na fase inicial da instrução, os quais não foram aceitos no julgamento de primeira instância. Ante exposto, e também, como manifestaram chefia da TJ e STG, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário. É meu voto, presidente. Conselheiro, só para me esclarecer, é o item 70 ou 71? Eu fiquei na dúvida. 71. Desculpe. 71. É. Pelo não provimento 71. O 70, Vossa Excelência relatou? Não, eu não estou achando aqui. Retirado de pauta o 70? Retiro de pauta, votando no gabinete. Tá ok, perfeitamente. Agora. Para relatar agora os itens 72 a 93, a palavra do conselheiro auditor Márcio Camargo. Item 72. Representação que faz Anderson Jacó, munícipe de Montemor, contra possíveis irregularidades nos atos praticados pela Prefeitura de Montemor, afetos aos termos aditivos número 109 e 3009, constantes do contrato decorrente do pregão número 408. Inexigibilidade de licitação número 1109, pregão número 1109 e dispensa de licitação número 509. Instrução unânime pela procedência parcial da representação, apenas quanto à dispensa de licitação número 509 e ao pregão número 1109. Pelas razões expostas no relatório e voto encaminhados previamente a Vossa Excelência, acompanho a instrução e voto pela procedência parcial da representação e aplico a pena de multa no valor equivalente a 200 UFESPs ao ex-prefeito Rodrigo Maia Santos. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Em conjunto, itens 73 a 77. Em exame, item 73, sexto e sétimo termos aditivos e termo de recebimento definitivo firmados entre o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, SEMAI, e a empresa CPF Construtora Limitada, objetivando construção de subadutoras e estações de recalque de água tratada para interligação de reservatórios. Item 74, concorrência e contrato, primeiro e segundo termos aditivos da Prefeitura Municipal de São José dos Campos e a construtora Tec Paulista para a construção de creche no Parque Residencial Flamboyant. Item 75, dispensa de licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Marília e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Marília, e também em termos de aditamento e termos de recebimento definitivo. O objetivo é o fornecimento de material e mão de obra para a execução de serviços de pavimentação. Item 76, inexigibilidade de licitação e nota de empenho entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião e a empresa gráfica e editora Direção Limitada, objetivando a aquisição de livros para os alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Item 77, pregão presencial, contrato, termos de aditamento, termo de supressão, termos de prorrogação entre Prefeitura Municipal de Diadema e Instituto Integrar, objetivando prestação de serviço de atendimento público gratuito ao trabalhador desempregado. Instrução majoritária pela regularidade. Com relatórios e votos individualizados, previamente encaminhados,
Acompanho a instrução majoritária e voto no sentido da regularidade das licitações, dispensa, inexigibilidade, contratos, termos de aditamento e nota de empenho referidos, com as recomendações consignadas nos votos individualizados, bem como conheço do termo de recebimento definitivo do item 75. É como voto. Votos que estão em discussão, em votação, aprovados. Item 78, dispensa de licitação e contrato entre a Prefeitura Municipal de Iacanga e a Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, CODASP, objetivando a execução de serviços de terraplenagem e construção de estação de tratamento de esgoto, e termos de aditamento firmados, 2 termos de aditamento firmados também. Assessoria técnica pela regularidade, fiscalização e chefia de ATJ e SDG pela irregularidade. Trata-se aqui de ajuste firmado por dispensa de licitação, o inciso 8 do artigo 24 da Lei de Licitações, onde, contudo, a execução de parte do objeto foi transferida a terceiros, expediente este incompatível com a dispensa de licitação neste caso. Eu voto, portanto, no sentido da irregularidade da dispensa licitatória do contrato e dos aditivos firmados, com aplicação de multa correspondente a 200 UFEPs ao responsável Ismael Edson Boiani, ex-prefeito. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 79, em exame notas de encomenda, número 761/2010 e 762/2010, cujo fornecimento para o fornecimento parcelado de medicamentos convencionais para atender a rede de saúde municipal, firmados pela Prefeitura Municipal de Osasco com Real Técnica Produtos Hospitalares Limitada. A contratação está sustentada pela concorrência pública número 209, da qual resultou a ata de registro de preços número 02609, alvo de análise do TC 2325610. A licitação e a ata de registro de preços receberam julgamento pela irregularidade, tendo sido a decisão mantida pelo improvimento de recurso ordinário. A TJ e a SDG invocaram o princípio da assessoriedade para propor a reprovação da matéria. Acolhendo as manifestações de fiscalização à TJ e SDG, voto pela regularidade das notas de encomenda número 761 e 762/2010. Em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto, itens 80 a 82. Perfeitamente. Repasses por convênios firmados entre Prefeitura Municipal de Campinas e diversas entidades no exercício 2012, Prefeitura Municipal de Itariri e diversas entidades também no exercício 2012, e Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí ao Recanto São Benedito, exercício 2009. Instrução unânime pela regularidade. Meu voto acompanha e vai no sentido da regularidade das prestações de contas com a respectiva quitação dos responsáveis, excetuando os atos pendentes de julgamento por este tribunal. Em discussão, em votação, aprovado. Item 83, eu peço a retirada de pauta. Perfeitamente, regimentado. Retorno ao gabinete? Retorno. Ok. Item 84, repasses efetuados pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto. Fiscalização ATJ e chefia pela irregularidade. No caso, não foram comprovadas as despesas, não houve documentação capaz de comprovar a prestação de contas em questão. Por essa razão, julgo irregular a prestação de contas dos recursos repassados, condenando a entidade beneficiária, a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, a devolver a importância de R$ 840 mil recebida da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto no ano de 2009, devidamente atualizado de acordo com a variação do índice IPC-FIP até a data do efetivo recolhimento. Fica a entidade ainda suspensa para novos recebimentos, enquanto não regularizar sua situação perante este tribunal. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto agora, itens 85 a 88.
em julgamento as contas anuais do exercício 2012 das câmaras municipais de Ipeúna, Mombuca, Bauru e Rincão. Instrução unânime pela regularidade. Meu voto vai no sentido da regularidade com ressalvas das contas das câmaras municipais de Ipeúna, Mombuca, Bauru e Rincão, sem prejuízo das recomendações constantes no corpo dos votos. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 89, contas do exercício 2012 da Câmara Municipal de Salto Grande. São vários aspectos negativos levantados, tais quais revisão geral anual sem lei específica, não incentivo à participação popular nas audiências públicas, não regulamentação do sistema de controle interno, superestimação das transferências de duodécimos, não elaboração de inventário dos bens, não fidedignidade de dados encaminhados. Junta-se a estes pontos o fato do descaso total da municipalidade, do gestor da Câmara, ignorando determinações, requisições e notificações desta Corte desde o exercício 2009. No exercício ora examinado, apesar de regularmente intimado em 2 oportunidades, se manteve silente diante das falhas constatadas. A TJ opina pela regularidade com recomendações. MPC opina pela irregularidade em virtude do conjunto das falhas constatadas. SDG pela desaprovação com aplicação de multa pela omissão do gestor desde 2009. Pelo descaso com a coisa pública, não manifestação do interessado intimado 2 vezes e o conjunto das falhas, eu acompanho e voto pela irregularidade das contas com aplicação de multa no valor de 160 UFESPs. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 90, contas anuais da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente, exercício 2012. Instrução dividida, a TJ e SDG opinaram pela emissão de parecer favorável com recomendação. MPC manifestou-se pela emissão de parecer desfavorável, principalmente em razão do déficit orçamentário de 5,05%, e das despesas com publicidade acima da média dos últimos 3 anos. Considerando que a Prefeitura atendeu às disposições legais e constitucionais em relação às aplicações no ensino, saúde e pessoal, considerando que o déficit orçamentário foi totalmente respaldado pelo superávit financeiro existente e que os gastos com publicidade acima da média nos últimos 3 anos pode ser relevado face à sua pouca representatividade e da ausência de denúncias em relação a essas aplicações, eu acompanho a TJ e a SDG e voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente relativas ao exercício de 2012. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Em conjunto, itens 91 e 93. 91 a e 93. 93. Pula o 92. Item 91 e 93. Perfeitamente. São recursos interpostos por Daniela de Cássia Santos Brito, prefeita de Monteiro Lobato, e por Carlos Roberto Marques Júnior, presidente da Câmara Municipal de Instância Turística de Ibiúna. São recursos interpostos por despachos publicados no DOI, com aplicação de multa de 160 UFESPs a cada um dos recorrentes. Inconformados, ambos apresentaram peças denominadas recurso ordinário, requerendo o cancelamento das multas. No caso, em ambos os casos, não se aplica o Instituto do Recurso Ordinário. Entretanto, pelo princípio da fungibilidade, pode ser admitido como agravo, e atendidos os pressupostos, eu conheço como agravo. Em discussão, conhecido. No mérito, assinalo que o caminho até a aplicação da multa foi extenso, ao longo do qual os interessados foram comunicados da sucessão de remessas intempestivas, conclamados a proceder em conformidade com o comando das instruções e alertados da possibilidade de aplicação de rigorosas sanções. Nessa conformidade, eu voto pelo não provimento dos agravos. Em discussão, em votação, aprovados. Item 92.
agravo interposto por Reginaldo da Silva e Fundação Educacional de Barretos, que insurgiram-se contra o despacho publicado no DOI de 22/10/2013, que aplicou multa de 250 UFESPs a Reginaldo da Silva. Independente da terminologia utilizada, o pedido deve ser recebido como agravo. Todavia, o recurso for protocolado intempestivo, motivo pelo qual não conheço deste agravo. Em discussão, em votação, aprovado. Concluída a ordem do dia, eu consulto ao senhor procurador do Ministério Público de Contas se Vossa Excelência requer ciência específica de qualquer um dos processos analisados na pauta do dia. Não, Excelência. Então, está encerrada a 11ª sessão da primeira Câmara. Boa tarde a todos. But heart and ambitions are low, and his center was right, but emotions hard good, and his center alright, take a different road, then love.